sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Hoje com a presença da maravilhosa professora Gisela Braga, ela que administra a página Manaus de Antigamente. Confiram a nossa entrevista. Duvido que você não conheça o trabalho dessa mulher. Com certeza você segue a página Manaus de Antigamente. Eu converso hoje com a pessoa por trás da página mais querida sobre história aqui no Amazonas, professora Gisela Braga. Muito obrigada pela presença, professora. Os nossos telespectadores com certeza curtem a sua página, amam a sua página. E eu queria saber, que eu tenho certeza que todos eles estão curiosos para saber como começou o seu amor pela história. O amor pela história começou na infância. Eu buscava sempre ler tudo que estava disponível em casa, na escola. Lia um pouco de poesia, literatura, português, geografia. Mas a minha paixão era a história do Amazonas. Eu ainda lembro do primeiro livro de história do Amazonas. Passei a buscar esse tipo de literatura mais histórica nas bibliotecas da própria escola pública. E fui crescendo e fui aprofundando esses estudos. Hoje, para mim, é minha grande vocação, meu dom, meu trabalho, e é algo que eu levo para a vida. E a senhora começou como professora, e como foi a ideia de fazer uma página sobre a história da nossa Manaus? Então, quando professora na sala de aula, trabalhando com crianças, nós já realizamos essa atividade de resgate, coleta de fotografias, textos, músicas, com as crianças, né? Falar um pouco sobre a história do Amazonas, a história de Manaus, contextos históricos. E eu lembro que em 2011, 2012, nós fizemos vários projetos na escola. E em 2013, eu acredito que eu percebi que o Facebook estava em alta, assim, um auge, alcançando bastante pessoas, e criei uma página no Facebook para alcançar essas crianças, né? Os meus primeiros seguidores foram os alunos, os pais dos alunos. Imaginava que eu iria alcançar uma juventude e, para minha surpresa, eu alcancei uma grande comunidade de pessoas idosas, porque eles começaram a visualizar as fotografias e se deparar com o passado deles, se deparar com lugares que eles tinham vivido, que eles tinham tido uma história. E quando eu me dei conta, a página já tinha alcançado aí milhares de seguidores na cidade. Nesse momento que a senhora se dá conta que virou uma celebridade, a responsabilidade, sim, na área, a responsabilidade aumenta, né? Qual seria para a senhora a maior conquista a partir do fato dessa página ter crescido tanto? Eu acredito que ter o olhar do poder público para a página. Eu lembro que nós conseguimos mobilizar bastantes pastas dentro das secretarias. Inclusive, na época, criaram uma pasta dentro da secretaria, no centro histórico, e constantemente nós tínhamos diálogo para falar sobre situações de prédios abandonados, ruas abandonadas, prédios que estavam ali há meses, há anos, há décadas por ter restauro, como o Hotel Cassina, as casinhas mais antigas de Manaus, a própria Praça da Matriz. E a gente sempre teve um diálogo ali com aquela equipe técnica. Isso, para mim, é algo que realmente eu vejo como um legado, algo valoroso, porque foi um conjunto, não era apenas eu, não era apenas a Gisela, a professora, mas eu tinha toda uma comunidade junto comigo, que é os seguidores. Falando em legado, professora, eu não sei se a senhora sabe, mas a minha paixão por história, eu vivo, respiro história por conta da minha saudosa mãe, que também era professora de história. E, para minha surpresa, depois de eu convidá-la a esse programa, a senhora me mandou um post onde eu aparecia nos braços da minha mãe. Me conta um pouquinho, a senhora teve contato com alguma obra que ela tenha deixado?
Então, a professora Vânia, ela tem uma passagem icônica dentro da UFAM. É impossível quem estuda história, quem passa ali por dentro da UFAM, não ter ouvido ou ter falado com a professora Vânia. Sério? E ela... Nossa, como que eu posso dizer? O contato que a gente tem é assim, de ler muitos textos que vinham à publicação, e também muitas monografias que ela orientou, né? Então, assim, a gente conversa muito com os ex-alunos, porque eu não sou historiadora, eu sou pedagoga, mas eu tenho um diálogo muito grande com os historiadores, e todos eles passaram pela professora Vânia, em algum momento da sua formação tiveram orientação com ela. Então, assim, esse contato que a gente tem é de todo um alunado, né? Gisela, quando eu perdi a minha mãe, eu perdi também a minha grande companheira de amor pela história. Eu perdi aquela pessoa que conversava comigo a respeito da história, do passado, dessa cidade, desse resgate. E hoje, eu quero te dizer que graças a você, graças à sua página, e de poucas pessoas que trabalham com a história, eu sinto a presença dela mais perto de mim o tempo todo. Alguém trabalhando nesse combate. Eu queria nesse resgate da nossa história, eu queria te agradecer muito por isso. Você foi muito importante para mim, principalmente na fase do meu luto. E eu queria te agradecer demais por isso. Eu queria também saber como, falando em luto, como começou o seu trabalho junto. É que a gente conhece vários países onde as visitas à arte tumular, à história tumular, é muito valorizada. E aqui no estado do Amazonas, a gente tinha o costume de relegar isso a uma coisa maldita, talvez, né? Um medo. E eu vejo que a senhora resgata, né, a questão da história dos nossos antepassados também através da visita ao cemitério São João Batista. Me conta como surgiu essa ideia. Nossa, visitar o cemitério São João Batista é algo assim que realmente é encantador, né, para mim, para os seguidores. Eles esperam o ano inteiro para essas visitas. Eu gosto muito da arte tumular, gosto muito de visitar essas esculturas, e nós temos dentro do cemitério várias personalidades que muitas pessoas não conhecem. E a partir do momento que nós levamos os seguidores, eles ficam assim impressionados. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse museu a céu aberto, que é o nosso cemitério São João Batista, no próximo bloco. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltando aqui
conversando com essa mulher maravilhosa, professora Gisela Braga. Professora Gisela, nós falávamos no bloco anterior a respeito dos seus tour guiados ao cemitério São João Batista. Então, a população ela tem uma curiosidade muito grande de visitar cemitérios, de ver esculturas, entender mais sobre as personalidades que estão enterradas ali, saber o motivo, né, de eles terem falecido, alguns de forma trágica, outros de forma natural. E todas as vezes que a gente marca um passeio para o cemitério, é um grande alvoroço. Todo mundo quer ir, todo mundo quer participar. Eu nunca consegui vaga. Ela sempre diz que já está lotado, mas agora eu consigo, né, professora? Consegue. Por ser um espaço público, né, um órgão de uma secretaria, nós temos um número limitado. Então, nem sempre conseguimos levar todas as pessoas que tentam, né, fazer sua inscrição. Por isso que a gente realiza, às vezes, 3, 4 ali nas proximidades do Dia dos Finados. A visita do cemitério é algo que vem aí ao longo dos séculos. Antigamente era algo extremamente comum, era religioso você visitar o cemitério, usar uma roupa branca, acender suas velas, visitar aqueles túmulos históricos, aquelas pessoas que eram pela população santificadas. E ao longo do tempo nós fomos perdendo esse tipo de costume, essa cultura. E aos poucos nós estamos resgatando e também dialogando com a Secretaria de Turismo sobre a possibilidade de transformar o cemitério em um local turístico mesmo, né? Que as pessoas possam... Como o cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, e demais cemitérios no mundo. Isso, né? Mesmo, a gente transformar esse local realmente em um espaço para ser visitado. Falando nesse assunto, eu me lembrei agora da nossa Praça da Saudade. A nossa Praça da Saudade, que é uma das praças mais lindas que a gente tem, né? Na verdade, ela se chama Praça da Saudade porque ali havia o antigo cemitério São José, não é isso, doutor? Isso. Então, o Largo da Saudade também é outro local que faz parte dessa aula de cemitério, aula tumular, porque apesar de hoje ser uma praça, mas ali também é um campo santo. Nós tínhamos o cemitério São José, que foi desativado no início de 1900, na década de 40, o Atlético Rio Negro compra aquele espaço, constrói a sua sede e o largo deixa de ser um largo e passa a ser a Praça da Saudade. E, na verdade, o nome oficial da praça é Praça 5 de Setembro, mas a população se apegou a esse nome, Praça da Saudade. Porque ali ficavam, nos momentos de visita aos seus entes queridos, né, vivendo aquela saudade. É como se fosse o nosso Muro das Lamentações, né? Exatamente. Agora vamos falar em coisa alegre, né? Nós estamos aqui nesse restaurante maravilhoso que é o Belle Époque, que remete à Belle Époque em Manaus. Professora Gisela, me conta um pouco dessa época mágica que Manaus viveu. Nossa, Manaus e a Belle Époque é algo assim que, se nós formos realmente analisar de forma crítica, ficamos espantados, assustados. Uma cidade que era um vilarejo formado por vários igarapés, como era formado o centro histórico, e como no estalar de dedos, em apenas uma década, a gente vai ver uma transformação urbanística, né? Uma grande influência europeia e republicana. A cidade é totalmente transformada, modificada. Uma cidade que é portuária passa a ser um grande centro, um centro comercial, uma Paris no meio da selva amazônica. Nós vamos ter, por exemplo, os casarões que tínhamos, que estavam construídos às margens dos igarapés. Após as canalizações, os aterros desses igarapés, esses casarões somem e nós vamos ter aí a reconstrução de outros prédios, já com uma arquitetura ali de 1900, e toda aquela área ali da Eduardo Ribeiro, Avenida 7 de Setembro, que eram igarapés, se tornam grandes avenidas comerciais, com choperias, lojas de artigos franceses, perfumes e uma série de comércio de importados e muito glamour, muito luxo, e assim, impressiona, realmente. Nesses tours que a senhora faz sobre Manaus na Belle Époque,
A senhora compara fotos do passado com como esse casario está conservado hoje, certo? Isso. É muito interessante usar essas fotografias que perpassam várias décadas. Por exemplo, a gente começa ali com as fotos de 1800, mostrando os igarapés, depois vamos para 1900, 1920, até 1970. Por quê? Se hoje nós observarmos o centro histórico, vamos perceber que houve uma descaracterização total. Nós quase não temos as fachadas antigas, os prédios, muitos foram demolidos, as ruas sofreram remodelações e as pessoas ficam impactadas porque nós poderíamos estar dialogando de uma cidade que evoluiu e cresceu e de repente nós vamos nos deparar com uma cidade que caminhou para trás. Professora Gisela, eu quero pedir 1 minuto de intervalo agora e a gente volta já daqui do restaurante Belle Époque, esse lugar maravilhoso, aqui no Vieira Alves, falando sobre Manaus Belle Époque. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltamos aqui desse restaurante maravilhoso, chamado Belle Époque, aqui no Vieira Alves, falando sobre Manaus Belle Époque, com a professora Gisela Braga. Professora Gisela, a gente falando sobre Manaus Belle Époque, aquela arquitetura maravilhosa que ficou, mas que hoje se encontra mal conservada. Eu imagino que a senhora, como eu, tenha um amor muito grande pelo nosso centro histórico e imagino que a senhora deva ter dor no coração quando vê o estado de conservação de alguns prédios históricos de Manaus. Eu gostaria que a senhora me contasse quais são aqueles que mais ferem o seu coração ao ver o estado de conservação que hoje eles se encontram. Eu tenho uma infinidade de locais que eu poderia citar, mas eu vou dedicar a minha fala especialmente ao Complexo Butchline. Para mim é um dos prédios que teve sua história econômica mais importante no período de 1900 até 1950, porque era uma empresa inglesa, trabalhavam com vários atrativos culturais e turísticos na cidade, tinha a situação da navegação, tinha a situação do Prado Amazonense, toda ali uma organização, uma administração naquela área. Foi um prédio que abrigou a nossa primeira sede do Banco do Brasil, em Manaus, e até ali os anos 90, nós tínhamos lojas que vendiam importados, então assim, era um local que muitas pessoas que vinham do interior para Manaus, ao chegar no porto, se dirigiam àquelas lojas. Por quê? Porque era onde eles iam encontrar novidades,
onde eu ia encontrar produtos que não tinha em qualquer supermercado, tinha especificamente no supermercado do Bootline. E o nosso apelo é constante na página para que o poder público tenha um olhar diferenciado para aquele espaço, para que retorne para a população, porque é da população. Na verdade, professora, eu não sei se a senhora concorda comigo, aquela região portuária, que não é um porto de carga, é apenas um porto de passageiro, ela talvez seja a mais bela que nós temos em Manaus, sem conservação. Lógico que o Largo São Sebastião é um exemplo muito bem sucedido, né, de resgate da nossa história, mas eu acho que tão bela quanto aquela região é a região portuária, né? Nós temos um casario que ainda insiste em permanecer, né, de pé. Nós temos ali uma história espetacular vindo do porto até o nosso paço municipal, né? E nós temos ali talvez um conjunto de prédios mais abandonados da cidade. A senhora concorda? Sim, é uma área que realmente ela já é ao longo da sua história taxada, né, por ser área de baixo meretrício. E hoje nós temos ali a tentativa de um resgate do espaço, de uma junção com a área ali do Paço Municipal, com a Rua Bernardo Ramos, uma tentativa muito grande dos ativistas locais, dos comerciantes, porque é a porta de entrada da cidade. Quando chegam os cruzeiros, é o primeiro local que o turista se depara, que o turista conhece. E nós temos pelo menos 5 navios de cruzeiros programados para chegar nos próximos, nessa próxima temporada, né? E eu me recordo, talvez a senhora não, mas a chegada dos navios, antigamente, era um momento de muita felicidade, porque não só se fazia aquele passeio para ver os navios, mas como também se frequentava aquelas lojas com os produtos importados que às vezes eram trazidos por eles. Ali nós temos prédios históricos maravilhosos, né? Nós temos casas que nós vemos que só a fachada está de pé, e nós temos um grande elefante branco ali atrás do nosso paço, né, que é um prédio que não nos permite ter a vista mais bonita do nosso rio. A senhora deve imaginar onde é, atrás do Paço Municipal, aquele prédio que pertencia à Eletronorte, né? Uhum. Que eu acho que é o único prédio que destoa dos outros, né? E nós temos um trabalho muito grande de restauração ali em volta do paço, mas até hoje não se estendeu para aquelas ruas que levam ao porto. Então, a Manaus dos meus sonhos, eu não sei se seria da senhora. Seria uma Manaus que resgatasse toda essa beleza, né? Que vai do quê? Que ligasse o Largo Eduardo Ribeiro, né? A região do Relógio Municipal, Porto, chegando até o Paço Municipal e aquela vista maravilhosa do rio que a gente tem por trás. Exatamente. Professora Gisela, suas considerações finais. Eu quero agradecer esse espaço. Sempre é muito importante que as redes midiáticas possam abrir espaços como esse para pessoas trazer essa temática de valorização, né, da nossa cultura, valorização do nosso turismo, da nossa história, e que mais pessoas que trabalham na mídia, assim como você, abram, né, o coração para essa temática que é tão bonita e que é de extrema importância e urgência para que nós possamos realmente olhar para o futuro da nossa Manaus. Muito obrigada e agradeço, para mim é uma honra. Eu que agradeço, professora. Como é que os nossos espectadores fazem
para agendar um tour pela cidade de Manaus, se existe a possibilidade de agendar tour privado para determinadas escolas, como é que a gente pode entrar em contato com a senhora? As aulas pelo Centro Histórico foi uma ideia dos seguidores. Eles pediam muito para que eu pudesse caminhar junto com eles pelo Centro Histórico. E eu quero pedir muito para, não querendo lhe interromper, para nós caminharmos junto, né, com os nossos telespectadores pelo nosso Centro Histórico. E eu realizo sempre 2 vezes ao mês, às vezes 3 vezes ao mês, depende muito da perspectiva, né, das datas comemorativas também, e acontece sempre aos domingos, algumas vezes aos sábados, e a gente sempre está divulgando nos stories. Então quem quiser participar das aulas e conhecer mais Manaus de antigamente, antes e depois com fotografias, manda um direct pra gente. Outro meio de comunicação que eu uso bastante é o Twitter. Uso o Twitter constantemente, converso diariamente com os seguidores. Quiser me procurar pelo Twitter também. No Facebook, até no TikTok nós estamos. Não estamos fazendo dancinha, mas estamos por lá. Quero lhe agradecer a presença e desde já fica o convite para nós passearmos pelas ruas de Manaus e mostrar para os nossos telespectadores. Obrigada, professora Gisela. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês no programa de hoje e quero contar com a audiência de vocês no próximo programa. Na próxima semana, espero vocês. Um beijo.